Olá, meus irmãos, mais uma vez, junto com vocês aqui com o nosso quadro, Tirando Dúvidas. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nosso tema de hoje é talvez o tema mais polêmico, eu acho que é o tema mais polêmico que existe na igreja, na minha opinião, na igreja cristã, tanto protestante, em qualquer denominação. E esse tema ele é bem duro de se falar em alguns lugares, tanto para a gente que é cristão, que é sobre dízimos e ofertas. Essa pergunta é óbvio que não foi feita por apenas uma pessoa. Diversas pessoas têm dúvidas sobre isso. E então a gente, para tentar responder todas as dúvidas sobre isso, a gente elaborou uma pergunta que é a seguinte: dízimos e ofertas são um mandamento? A pastora Donizete vai responder. Então, é uma coisa bem complicada de responder, né? Porque tem pessoas que defendem a ideia de que era só para o Antigo Testamento. Outros dizem que não, que continua. Outros já dizem que dízimo, você pode entregar o dízimo em qualquer lugar, fazer qualquer tipo de entrega do dízimo, por exemplo, dar para uma pessoa necessitada. Mas então vamos ver o que a Bíblia nos orienta sobre isso, né? Porque existem várias opiniões. Mas o que importa para nós é o que a Bíblia fala. Então eu sei que eu até posso dar uma resposta aqui que alguém não goste e que vai até comentar de repente, né? E pode comentar, não é proibido. É bom que vocês comentem e participem dos vídeos, mas pode ser que alguém não concorde com a resposta que eu vou dar. Você é livre para interpretar da maneira que você quiser. Mas o meu pensamento, o nosso modo de ver aqui é o seguinte. Dízimo. Quando que a Bíblia fala que foi entregue pela primeira vez? A Bíblia nos orienta que Abraão entregou o dízimo. E quando ele entregou o dízimo, então, a Melquisedeque, né? Ele entregou o dízimo de tudo. A Bíblia fala de tudo. Isso está escrito em Gênesis 14, versículo 18. Eu não vou estar lendo aqui por causa do tempo, porque é um assunto meio comprido, mas você pode conferir aí. Então, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, nos fala a respeito de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. E também em Gênesis capítulo 28, versículo 20, também nos informa que Jacó, ele fez um voto a Deus, que se Deus protegesse ele, honrasse ele, tudo que ele fizesse, que de tudo ele daria o dízimo. Então, ele disse, se o Senhor for comigo e eu puder voltar em paz novamente para a casa do meu pai, de tudo que eu tiver, ou que eu adquirir, eu vou entregar o dízimo. Então, nós podemos observar aqui que o dízimo, a Bíblia já nos diz que era entregue, então, pelo menos por essas duas pessoas, Abraão e Jacó, antes mesmo de Deus ter dado a lei para Moisés. Então, aqui não era lei ainda, né? Não era lei, porque a lei Deus entregou para Moisés depois, então, de Abraão e Jacó. Então, na realidade, assim, a lei o que é lei? O que é um mandamento? Nós entendemos que mandamento ou estatutos, porque fala lá em Malaquias, eu vou ler Malaquias capítulo 3 para você, que diz o seguinte, do 6 ao 12. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros,
diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, é Deus falando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos ler até aqui. Então veja só, aqui em Malaquias está falando de estatuto. Então o que é um estatuto? É um conjunto de leis. Estatuto é um conjunto de leis. E se Deus está dizendo que o povo aqui da época de Malaquias tinha esquecido dos seus estatutos, é porque eles não estavam sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, é porque o dízimo e a oferta entra dentro desse estatuto que é um conjunto de leis. Então nós podemos dizer que dízimo é um mandamento, é uma lei, é um estatuto. Mas nós vimos também que antes da lei, então, já tinha sido entregue o dízimo. Então nós podemos entender que o dízimo foi introduzido, vamos dizer assim, ele foi colocado, podemos usar essa palavra, na lei, mas que antes ele já tinha sido praticado, né? Mas o que a gente entende bem, então, a respeito disso é que dízimo é em forma de uma adoração a Deus. Oferta voluntária, essa pessoa dá quando quer, se quer. Mas o dízimo, então, faz parte de um estatuto, faz parte de uma lei. Mas as pessoas dizem assim, não, mas isso eu não concordo, eu não aceito, era para o Velho Testamento. Mas olha só, tem vários versículos que falam do dízimo no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico 27, do 30 ao 33, Números 18, do 21 ao 26, Deuteronômio 12, 12, Deuteronômio 14, do 22 ao 29, e esse mesmo que nós lemos aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Então veja só, e o Novo Testamento? Porque daí as pessoas que não concordam e dizem que era só para o Velho Testamento, dizem não, mas isso era só na lei. Agora é graça. Mas espera lá, mandamento de Deus é perpétuo. O que é lei é para sempre. Mas a pessoa não é obrigado a entregar. Ninguém é obrigado a obedecer. Hoje, nem a lei dos homens, né, que é a justiça que a gente conhece, não é obrigado o homem a obedecer. Se ele desobedecer, ele vai ter as consequências. Então você é obrigado a entregar o dízimo? Não, você não é obrigado a entregar o dízimo. Mas, se você quiser obedecer a Deus, eu te aconselho. Pode ter alguém que te diga assim, isso que essa pastora está falando não é assim. Mas eu prefiro obedecer. É melhor do que sacrificar, a Bíblia diz, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, veja só. Jesus aprovou o dízimo no Novo Testamento? Porque as pessoas dizem era só para o velho. Era só no tempo da lei. Vamos ver então o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo também 23. Que diz assim, ó. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sem omitir o quê? O dízimo. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, que ele estava chamando a atenção dos escribas e dos fariseus, que ele sempre chamava de hipócritas, porque eles faziam determinadas coisas, mas eles não faziam de coração. Como Jesus disse, o interior deles era igual a um túmulo caiado, podre, cheio de ossos.
Então, veja só, porque dais o dízimo da hortelã do endro. Então, Jesus estava dizendo, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês esquecem de praticar a justiça e a misericórdia. Daí Jesus completa, devieis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, dar o dízimo sem omitir as outras coisas. Então, é isso que Jesus aqui nos mostra, que ele aprovou o dízimo, sim. Ele não foi contra o dízimo. Porque se ele fosse contra o dízimo, ele ia dizer, não precisa dar o dízimo. E em nenhum versículo do Novo Testamento nós encontramos isso. Então, Jesus está dizendo, pratiquem isso. Ou seja, deem o dízimo, mas pratiquem as outras coisas. Ou, né, a mesma coisa que hoje nós podemos dizer assim, não adianta você fazer boas obras se você não obedecer a Deus. Então, obedeça, mas também dê o dízimo. E também nós podemos ainda ver o que Jesus falou em Lucas 18:12, que também nos faz entender sobre o dízimo. Ó, Lucas 18:12 diz o seguinte... Aqui é aquela parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. E no versículo 12, o fariseu estava dizendo assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, olha só, o fariseu, ele era vamos dizer assim, seguidor da lei. Ele era um seguidor da lei. E aqui no Novo Testamento, então, está nos dizendo que ele ainda continuava dando dízimo. Você pode dizer, mas o fariseu não aceitou Jesus para ele mudar de vida. Sim, mas Jesus contou essa parábola. E se Jesus fosse contra o dízimo, ele teria dito, não precisa mais dar o dízimo. Então, de tudo quanto tenho, ou de tudo quanto ganho. Então, o dízimo, aqui também nos mostra que não é qualquer valor, mas é aquela porcentagem, o 10% de tudo que você ganha, ou seja, de toda a tua renda, de tudo que você tem. Então, o dízimo é o resultado de obediência a Deus. O dízimo é em sinal de obediência e a oferta é em sinal de gratidão. Então, nós podemos entender, sim, que o dízimo faz parte de um estatuto, como falou ali em Malaquias, e o estatuto é um conjunto de leis. E mandamento, então, que é a mesma coisa, né? Mandamento é uma ordem dada por alguém que tem autoridade para mandar. Quem é que tem maior autoridade do que Deus? Ninguém. Então, Deus deu um mandamento, Deus deu uma lei ou um estatuto, nós mais temos que obedecer. Mas tem pessoas que não concordam, né? E dizem que já passou essa época. Mas vamos entender assim. Pessoas que geralmente fazem isso, pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, ao financeiro, ao dinheiro. E aí já nos mostra uma outra coisa, a avareza. E a avareza em Efésios 6:5 nos fala sobre ela, em Colossenses 3:5. E também em Apocalipse 21:8 e 22:15, onde nos diz que os avarentos não herdarão o reino do céu. Então, Deus que te dá todas as coisas, tudo que você tem, foi Deus que permitiu que você tenha. Então você pode dizer assim, foi o meu trabalho. Se você não tiver saúde nem vida, como que você vai trabalhar? Então, se você está trabalhando para adquirir, é porque Deus está permitindo. O que custa você dar a parte de Deus? Mas, né, tem gente que, vamos dizer assim, tem líderes religiosos que podem usar do dízimo para ameaçar as pessoas, para explorar as pessoas. Isso é errado, sou contra. Eu não posso chegar aqui e dizer, você tem que dar o dízimo. Não, eu não posso fazer isso. E nem posso dizer também que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, como tem muitos que fazem. Quem sou eu para dizer isso? É Deus quem sabe o lugar que a pessoa vai passar a eternidade. Mas veja só, se o Apocalipse está dizendo que os avarentos e os roubadores não vão para o céu, e em Malaquias Deus falou
que quem não estava entregando o dízimo ali estava roubando, o que nós podemos entender? Mas isso é cada pessoa que vai, né, diante de Deus, saber o que deve fazer. Mas a minha orientação é, seja fiel no dízimo, porque é uma maneira de você nunca sentir falta de nada, porque a promessa de Deus em Malaquias foi, faça prova de mim. Se você for fiel a mim, faça prova de mim. Eu não vou deixar faltar nada para você. Então, dízimo, no meu ponto de vista, pelo que eu entendo da Bíblia, é mandamento, sim. Aí, pessoal, então, respondido, né, a essa pergunta extremamente polêmica de tempos na igreja, tanto em qualquer denominação é falado isso. E geralmente quando tem um tema assim polêmico, eu também procuro expressar um pouco a minha opinião. A gente sabe, né, que existem bons médicos, maus médicos, bons advogados, maus advogados, bons pastores, maus pastores, bons padres e maus padres. A gente não pode nunca generalizar nenhuma casta de nenhum grupo de pessoas. Então, veja no teu coração, sinta aquilo que Deus manda você fazer. Eu sei que esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, mas está acabando já. Não doeu nem um pouco, né? E eu tenho certeza que vai servir de edificação para você. Agradeço por você ter assistido. Convido você a conhecer o nosso canal, Banda Seres. Você pode também nos encontrar no Facebook. Pode deixar perguntas, pode deixar a sua opinião nos comentários do vídeo, mas pelo menos assista o vídeo inteiro, né? Porque às vezes tem gente que coloca comentário nos vídeos que nem assistiu o vídeo inteiro. Assista, tire sua conclusão, é um grande prazer, você não vai nos entristecer de maneira alguma, colocando sua opinião, mesmo que seja contrária à nossa, pelo contrário, vamos nos alegrar em saber que estamos ajudando no seu crescimento, na sua edificação. Convido você a clicar aqui, Estrela de Davi. Você vai automaticamente entrar e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.